Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Michel Bart para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Ror Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart. Presente. Odolir Bodimon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste do dia 7 de outubro de 2024. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 197 de 2024 da 32ª sessão ordinária de 2024. Leitura das correspondências. As matérias do dia. Leitura do projeto de lei do Executivo número 013 de 2024 e do requerimento de tramitação em regime de urgência. Leitura do projeto de lei do Executivo número 014 de 2024. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia não há matérias para ser discutida. Na explicação pessoal também não temos nenhum vereador inscrito. Dando sequência, vamos ao pequeno expediente. Passamos para a apreciação da ata número 197 de 2024, da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 30 de setembro de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata número 197 de 2024. A palavra está livre. Coloco a ata número 197 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. A ata número 197 de 2024 está aprovado por unanimidade de votos. Leitura das correspondências. Solicito ao secretário a leitura das correspondências. Saúdo primeiramente o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, quem nos acompanha aqui presencial e também quem nos acompanha de suas residências. Ofício GP número 96/2024, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 30 de setembro de 2024. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a apreciação desta Casa Legislativa matérias para serem analisadas, discutidas e votadas conforme segue. Em regime de urgência, projeto de lei que autoriza o município de Iporã do Oeste ratificar o contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CIS-AMEOSC e da outras providências. Na forma regimental, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do município de Iporã do Oeste, as prioridades e metas da administração, seus recursos financeiros e as bases para a preparação do orçamento do programa para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valmor Reis, prefeito. Matérias do dia. Solicito ao secretário vereador Michel a leitura do projeto de lei do Executivo número 013 de 2024. Projeto de lei número 13/2024. Autoriza o município de Iporã do Oeste a ratificar o contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CIS-AMEOSC e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta a judiciosa apreciação da colenda da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ratificada a participação do município de Iporã do Oeste junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CIS-AMEOSC,
constituído sob a forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público de natureza autárquica, regendo-se pelos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07, Lei Federal número 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal número 8.142/90. Artigo 2º. Nos termos do artigo 2 da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, fica ratificado em todos os seus termos o contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CISA-AMEOSC, celebrado pelo chefe do Poder Executivo Municipal em 6 de agosto de 2024, na forma do anexo. Artigo 3º. Com o número de ratificações previstas no contrato de consórcios público e observadas as normas legais, em especial a Lei nº 11.107/05, ficará esse convertido em consórcio público e será formatado como associação pública com personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica e denominado Consórcio Interfederativo de Saúde da AMEOSC, CISA-AMEOSC. Artigo 4º. Para todos os efeitos legais, os dispositivos do contrato de consórcio público, inclusive seus anexos, serão considerados texto legal. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar repasses de recursos financeiros ao consórcio, visando atender suas finalidades estatuárias, em conformidade com os contratos de rateio para a compra de serviços e os contratos de rateio administrativo, em obediência às normas que regem os consórcios públicos. Parágrafo único. Os contratos de rateio administrativo terão seus valores de contribuição aprovados em Assembleia Geral de Prefeitos anualmente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento municipal vigente de cada exercício financeiro. Artigo 7º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as leis municipais número 624/1997, 658/1998, 769/2000, 1010/2005, 1188/2007, 1786/2017 e 1986/2022. E por Oeste, Santa Catarina, 30 de setembro de 2024. Valmor, ex-prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Poranduense a ratificar o contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CISA-AMEOSC e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. A presente propositura tem os fins de apreciação e pretendida aprovação atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo para a ratificação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CISA-AMEOSC, o qual é integrado pelo nosso município. A base legal dos consórcios foi iniciada com a Emenda Constitucional 19/98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste instituto se deu pela Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, bem como pelo Decreto Federal 6.017/2007. Tais dispositivos legais autorizaram que 2 ou mais entes federados possam criar um consórcio público para prestar um serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes detentores de recursos escassos se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum. Quando fazem isso, diz-se que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. O consórcio público constitui-se na forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos entes consorciados. O CISA-AMEOSC foi instituído em 5 de janeiro de 1998, oportunidade na qual subscreveram o protocolo de intenções dos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul e Poranduense,
Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis, com o objetivo de integrar ações dos municípios participantes em prol de assegurar a prestação de serviço na área da saúde, com consultas e exames especializados de média e alta complexidade para a população dos municípios consorciados. Para adequação à Lei dos Consórcios Públicos número 11.107/2005, no ano de 2007, admitido o ingresso do município de Anchieta e aprovado e ratificado novo protocolo de intenções, posteriormente convertido em estatuto social, não havendo novas modificações. No entanto, para novas adequações foram necessárias as mudanças propostas. Todas as alterações apresentadas foram aprovadas e consubstanciam o contrato de consórcio apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária do CISA-MEOSC. Conforme o texto que ora apresentamos a vossas excelências, notadamente por força do artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe: artigo 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Nesse norte, o artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei número 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos, preceitua: artigo 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Esclareço que a apreciação e aprovação do contrato de consórcio foram devidamente registradas na ata da Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC e CISA-MEOSC, ata número 01/2024, do dia 6/8/2024, que acompanha o presente. Destaco ainda que o texto consolidado do contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC e CISA-MEOSC é parte integrante da lei e segue em anexo para consulta e conhecimento. É importante ressaltar que o contrato de consórcio do CISA-MEOSC exigiu todo um processo anterior de debate e deliberação, principalmente para adequação à Lei 18.861/2024, que de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, cujo resultado deve ser apreciado por essa Casa Legislativa, para ratificação das modificações propostas. Por fim, nunca é demais lembrar que compete ao Estado Democrático de Direito atender direta ou indiretamente às necessidades sociais por meio da definição e execução de políticas públicas em consonância com as normas objetivas de natureza principiológica e programática, consignadas na Lei Maior. Assim, tais normas devem ser atualizadas para se adequar às dinâmicas e inovações sociais. Por todos esses motivos, mostra-se imprescindível a participação do nosso município no CISA-MEOSC e a consequente ratificação do contrato de consórcio, a fim de garantir a continuidade dos atendimentos realizados, capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida, por meio de gestão pública eficiente e transparente. Ainda de acordo com a necessidade e novas demandas por procedimentos e consultas especializadas, se faz necessária a alteração do artigo da Lei de Participação, onde fixa um valor per capita para os repasses ao consórcio, sendo atualizado para que o limite de repasse ao consórcio para despesas administrativas ou a compra de serviços ocorra de acordo com o orçamento do município, aprovado em cada exercício através da Lei Orçamentária Anual e seus anexos, sendo formalizados contratos de rateio para que ocorram tais repasses, não havendo mais na lei o valor determinado per capita de limite de repasse ao consórcio. O valor máximo de repasse determinado na lei vem desde a fundação do consórcio, onde tal prática regulamentava também a AMEOSC, e foi aplicada nas leis de participação do CISA-MEOSC. No entanto, não se aplica aos outros consórcios que o município é parte integrante, sendo que todos os serviços oferecidos e prestados ao município são pagos por meio dos contratos de rateio, e esses formalizados com o valor disponível no orçamento municipal vigente. Diante do acima exposto, solicito a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, na forma da lei orgânica do município, tendo em vista a importância da matéria, dado o seu relevante interesse municipal e a necessidade de se concluir o mais breve possível essa etapa, a fim de possibilitar a regularização dos procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CISA-MEOSC, que está em plena atividade. São essas, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores,
as bases da formulação e os motivos da apresentação do comentado projeto de lei, que submeto à apreciação de vossas excelências. Aproveito o ensejo para renovar a vossas excelências os protestos de minha alta consideração. E por onde esta, Santa Catarina, 30 de setembro de 2024, Valmor Reis, prefeito. Na sequência, solicito ao secretário a leitura do requerimento de regime de urgência do projeto de lei do Executivo número 013 de 2024. Ofício GP número 97/2024 e por onde esta, Santa Catarina, 30 de setembro de 2024. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e por onde esta, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse encaminhar para esta Casa de Leis projeto de lei para apreciação e votação em regime de urgência. Tratam-se de matéria que autoriza o município de Porandoeste a ratificar o contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CIS-AMEOSC e da outras providências. A presente propositura tem os fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, para a ratificação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, CIS-AMEOSC, o qual é integrado pelo nosso município. A base legal dos consórcios públicos foi iniciada com a Emenda Constitucional 19/98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, visando proporcionar ao consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde, AMEOSC, CIS-AMEOSC, dar os encaminhamentos e trâmites necessários à regularização necessária ante os órgãos competentes. Requer-se a apreciação da presente matéria em regime de urgência. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Valmor Reis, prefeito. Coloco em única discussão o requerimento de tramitação em regime de urgência. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra. Dispensando os cumprimentos anteriormente citados, mas por uma questão de coerência, eu sempre questiono a questão de projetos em regime de urgência, mas no dia que nós tivemos a audiência pública aqui nessa casa, conversei com o secretário de administração e ele já antecipou um pouco essa questão da urgência desse projeto. E também, como não tínhamos sessão na semana passada, então, analisando todos esses fatos, eu quero deixar claro aqui que eu estarei favorável à tramitação em regime de urgência. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Obrigado, presidente. Quero saudar o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, funcionários, público aqui presente, de forma especial o suplente de vereador e agora eleito vereador para a próxima gestão, Jaci, a quem desejo um bom trabalho. Também, igualmente, parabenizar os colegas que também obteram sucesso e desejar um bom trabalho. E também a quem nos atende de forma habitual. Acho que o Michel já antecipou uma parte do que eu ia dizer. Nós não tínhamos a sessão da semana passada, por nós já termos 5 sessões, então tivemos um intervalo de 14 dias, isso justifica também o porquê esse projeto veio só agora. E também nós lembrar a todos que esse tipo de projeto já tem tramitado em outras situações aqui, sempre foram solicitados os regimes de urgência, porque eles também têm que passar por outras câmaras legislativas, câmaras de outros municípios, de municípios que são parte desse consórcio. E aí, como cada um tem a sua semana, por exemplo, de tramitação, às vezes para não atrasar, e é por isso que é pedido mais uma vez esse regime de urgência. E, dado pelo fato, principalmente, da gente não ter tido sessão na outra semana passada, um intervalo de 14 dias, eu acho que se justifica, e não há problema nenhum, no meu entender, da gente acelerar esse processo, que só trará benefícios para o município. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra para a discussão do regime de urgência. Então, coloco em única votação o requerimento de tramitação em regime de urgência. A votação é nominal e cada vereador deve responder sim ou não.
Vereador Paulo. Sim. Vereador Ângelo. Sim. Vereador Darcy. Sim. Vereador Osni. Sim. Vereador Michel. Sim. Vereador Mário. Sim. Vereador Odolir. Sim. Vereador Irme. Sim. Vereador Adriano também sim. Então, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário vereador Michel a leitura do projeto de lei do Executivo número 14 de 2024. Devido ao projeto ser bastante extenso, peço aos colegas a possibilidade de somente fazer a leitura da emenda e da justificativa do projeto. Inclusive, todos têm a cópia do projeto, né? Então, peço se todo mundo concorda com isso aí. Então, vereador Michel, faça a leitura da emenda e da justificativa do projeto. Projeto de Lei número 14/2024. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Porã do Oeste, as prioridades e metas da administração, seus recursos financeiros e as bases para a preparação do orçamento, programa para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Essa seria a emenda, então vamos agora para a justificativa. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Porã do Oeste, as prioridades e metas da administração, seus recursos financeiros e as bases para a preparação do orçamento, programa para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências, para que seja apreciado e votado pelos nobres vereadores na forma regimental. O presente projeto dispõe sobre as metas e resultados fiscais, as prioridades e metas fiscais da administração pública municipal, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes gerais, as disposições sobre a receita e despesa, disposições gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal e outras matérias de natureza orçamentária. Informamos que as metas e prioridades são aquelas definidas em audiências públicas para elaboração do PPA 2022-2025 e terão procedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária do Exercício 2025, não se constituindo, porém, em limite a programação das despesas que deverão constar da referida peça. A intenção com esse instrumento de programação e planejamento é alcançar os objetivos propostos no plano de governo e nas indicações da sociedade, de modo a tornar os serviços públicos cada vez mais eficazes. Objetiva-se ainda o cumprimento da Constituição Federal no artigo 165, parágrafo 2º, e Lei Orgânica Municipal. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, debatida, votada e aprovado na forma regimental. E Porã do Oeste, 30 de setembro de 2024, Valmor Reis, prefeito. Os projetos ora lidos serão despachados para as comissões devidas para análise e parecer. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia também não temos matéria para ser discutida e votada. A explicação pessoal também não temos nenhum vereador inscrito hoje. Então, sendo assim, declaro encerrada a presente sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de outubro de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.